Oi, galera do segundo ano ensino médio. Hoje estou aqui na aula de 5 da segunda unidade português, aula de redação. Hoje nós vamos fazer essa revisão de tudo aquilo que vocês já viram nos outros vídeos. Então hoje eu vim aqui para poder revisar com vocês os assuntos. Então, a aula de revisão para o nosso teste. Nós vamos ver aqui, né, rever os assuntos do teste, que são esses, e nós vamos ver hoje aqui sobre o verbo. Então, o verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Pode sofrer variações de acordo com suas flexões. O verbo possui as flexões de modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo, presente, pretérito, futuro, número e pessoa, singular e plural, e voz, ativa, passiva e reflexiva. Vejamos as flexões verbais separadamente. Depois nós vamos estar trabalhando isso com vocês, tá bom? Hoje nós vamos agora para o outro passo, número e pessoa. O verbo apresenta flexão de número quando indica o singular ou o plural. Em sua forma, aparecem no singular quando se referem a uma única pessoa. Eu corro, ela corre. E no plural, quando é mais de uma pessoa, nós corremos, eles correm. Logo, os verbos se flexionam em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda, terceira. Modo. O modo verbal indica a atitude do falante em relação à ação que anuncia. Eu arrependo, eu arrependi, eu arrependerei. Modo indicativo. Quando o falante tem a certeza de sua atitude, o fato é ou será uma realidade. Exemplo: estudei muito para a prova. Estudarei bastante para essa prova. Modo subjuntivo. Quando o falante não tem certeza da atitude, o fato é duvidoso, incerto. Há uma possibilidade de que aconteça. Exemplo: pode ser que eu estude hoje. Se eu fosse você, estudaria. Modo imperativo. Quando o falante expressa uma ordem, um pedido ou um conselho. Exemplos: não sejas tão indisciplinado. Se tu uma bênção. Tempo. Os tempos verbais são 3: presente, pretérito e futuro. Vejamos. Presente tem relação com o fato ou ação que ocorre no momento em que se fala. Exemplo: a professora está muito bonita hoje. Pretérito tem relação com o fato ou ação que ocorreu anterior à fala. Exemplo: a professora estava muito bonita ontem. Futuro tem relação com o fato ou ação que irá ocorrer posterior à fala. Exemplo: a professora estará mais bonita amanhã, pois é nossa formatura. Voz. A voz do verbo faz referência ao tipo de relação entre sujeito e verbo. Observe. Voz ativa. Acontece quando o sujeito pratica a ação, o sujeito é o agente da ação. Exemplo: o aluno respondeu à pergunta da professora. Voz passiva. Acontece quando o sujeito sofre a ação. Exemplo: a pergunta da professora foi respondida pelo aluno. A voz passiva pode ser analítica, como no caso acima, ou sintética, como no caso aluga-se apartamento. Voz reflexiva. Acontece quando o sujeito pratica e sofre a ação. Exemplo: o aluno cortou-se com o estilete. Vamos ver agora locuções verbais. As locuções verbais são uma sequência de 2 ou mais verbos, os quais juntos exercem a função morfológica de um verbo. As locuções verbais são uma sequência de 2 ou mais verbos que juntos exercem a função morfológica de um só verbo.
Elas são formadas por um ou mais verbos auxiliares e um verbo principal. Revisando, os verbos auxiliares são aqueles que acompanham verbos principais, indicando as flexões de número singular e plural. Pessoa, primeiro, eu, nós. Segunda, tudo, tu, vós. Terceira, ele, ela, eles, elas. Modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Tempo e voz. Os verbos principais expressam a ideia central da ação ocorrida. Veja os exemplos a seguir. Estou fazendo os bolinhos de nata que o Diogo tanto gosta. Locução verbal, estou fazendo. Verbo auxiliar, está, estou. Verbo principal, fazer, fazendo. Como você pôde observar, os verbos estar e fazer não geram efeitos de sentido separadamente. O sujeito não pratica duas ações de maneira isolada. A primeira é ele estar e depois ele faz, mas sim simultaneamente. Já que as duas ações ocorrem ao mesmo tempo, são necessário um verbo auxiliar que indica as flexões da pessoa. Primeira pessoa do singular, eu, e tempo presente do indicativo. E um verbo principal que indica a ideia central da ação praticada e sua forma nominal gerúndio. Vamos ver agora locução verbal e tempo composto. As locuções verbais, formadas pelos verbos ter e haver, acrescidas do particípio do verbo principal, formam os chamados tempos compostos. Joana tinha comentado a respeito dessas tarefas excedentes. Verbo auxiliar tinha, verbo ter no pretérito perfeito, primeira pessoa do singular. Verbo principal, comentado, verbo comentar no particípio. Flexão das locuções verbais. Para fazer a flexão das locuções verbais é necessário alterar apenas os verbos auxiliares, pois o verbo principal indica a forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio. Observe. Estou dormindo às 22 horas todos os dias. Verbo auxiliar, estou, primeira pessoa do singular. Verbo principal, dormindo, gerúndio. Esteve dormindo às 22 horas todos os dias. Verbo auxiliar, estavam, terceira pessoa do plural. Verbo principal, dormindo, gerúndio. Formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. São chamadas de formas nominais porque desempenham tanto função de verbo como função de nome. Infinitivo. O infinitivo pode ser classificado em infinitivo pessoal flexionado e infinitivo impessoal não flexionado. São utilizados em situações distintas. Infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal é usado maioritariamente em situações em que há um sujeito definido ou em que se pretende definir esse sujeito. As terminações do infinitivo pessoal são iguais às do futuro do subjuntivo nos verbos regulares. Exemplos de infinitivo pessoal. Verbo dar, dar, dares, dar, darmos, dardes, darem. Verbo poder, poder, poderes, poder, podermos. Poderdes, poderem. Verbo rir, rires, rir, rirmos, rirdes, rirem. Exemplos de uso do infinitivo pessoal. Eu parei para eles verem o quadro. Acho essencial aprenderem a cozinhar. O padre pediu para os fiéis fazerem doações. Infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal é usado habitualmente em locuções verbais, em verbos preposicionados e quando não há um sujeito definido. As terminações do infinitivo impessoal são AR para os verbos da primeira conjugação, ER para os verbos da segunda conjugação e IR para os verbos da terceira conjugação. Exemplo de infinitivo pessoal. Verbo dar, dar.
verbo poder, poder, verbo rir, rir. Exemplo de uso do infinitivo impessoal. Não queremos saber se isso é verdade. Elas gostam de ouvir samba. Fazer exercício é importante. Particípio. O particípio é usado na formação de tempos verbais compostos, indica o estado da ação depois de finalizada, transmitindo assim uma noção de conclusão de ação verbal. A maior parte dos verbos apresentam um particípio regular, terminado em ado na primeira conjugação e em ido na segunda conjugação e na terceira conjugação. Exemplos de verbos com particípios regulares. Verbo amar, amado. Verbo estar, estado. Verbo ter, tido. Verbo viver, vivido. Verbo partir, partido. Verbo sair, saído. Há, contudo, verbos que, além dos particípios regulares, apresentam também particípios irregulares, habitualmente terminados em tu ou su. Exemplos de verbos com particípios regulares e irregulares. Verbos pagar, pagado e pago. Verbos ganhar, ganhado e ganho. Verbo eleger, elegido e eleito. Verbo envolver, envolvido e envolto. Verbo extinguir, extinguido e extinto. Verbo exprimir, exprimido e expresso. O particípio regular é usado preferencialmente na voz ativa, com os verbos auxiliares ter e haver. O particípio irregular é usado preferencialmente na voz passiva, com os verbos auxiliares ser e estar. Exemplos de uso do particípio. Meus filhos acharam que ainda não tinham brincado o suficiente. Quando lá cheguei, a diretora já tinha resolvido o assunto. Você sabe quando essa carta foi entregue? Gerúndio. O gerúndio indica o estado de uma ação prolongada que ainda está em curso, transmitindo assim uma noção de continuidade de ação verbal. No gerúndio, os verbos da primeira conjugação terminam em ando, os da segunda conjugação terminam em endo e os da terceira conjugação terminam em indo. Exemplos de gerúndios: verbo falar, falando. Verbo estudar, estudando. Verbo trazer, trazendo. Verbo querer, querendo. Verbo sentir, sentindo. Verbo vir, vindo. Terminando aí com NDO, né? Então, vocês estão vendo que faz parte do gerúndio. ANDO, né? ENDO e INDO. Exemplos de uso do gerúndio. Os alunos estão estudando matemática. Minha avó vem descendo a escada devagar. Vocês já estão indo embora. Formas nominais com função de nome. Desempenhando funções de nome, o infinitivo pode atuar como um substantivo e o particípio pode atuar como um adjetivo e o gerúndio pode atuar como um advérbio. Exemplo de infinitivo como substantivo. É necessário defender a igualdade social, a defesa. Aceitar é compreender, aceitação é compreensão. Exemplo de particípio como adjetivo. Meu filho é um menino estudado. O capitão é entendido no assunto. Exemplo de gerúndio como advérbio. Entrando na escola, encontrei seu irmão. Chovendo, iremos embora. Bom, gente, aqui nós trabalhamos a parte do verbo, né? Então, nós temos aqui a atividade de revisão, onde vocês vão estar fazendo no caderno de vocês aí, atividade de revisão. Olha aqui, primeira questão, vocês vão estar fazendo a atividade de revisão aí no caderno, tudo direitinho da segunda unidade. Primeira questão.
Temos aqui segunda questão. Temos aqui terceira questão. Quarta. Quinta. Sexta. E também tô trazendo aqui para vocês o assunto todo aqui, ó, assuntos dos testes de português e redação, segunda unidade 2020, para que vocês reforcem aí nos assuntos, tá vendo? E não deixem de estudar, por favor, gente, não tá difícil, tudo de marcar. Temos aqui a parte de gramática sobre o verbo e o advérbio, capítulo 27, né, na língua, uso e reflexão. Temos o verbo, flexão dos verbos, locução verbal, formas nominais do verbo, tudo que nós vimos hoje na nossa revisão e que vocês já tinham visto. Próxima revisão, nós vamos estar vendo aqui o advérbio, locução adverbiais, flexão do advérbio, né? E mais, temos que ver também a parte de literatura, né? O romantismo no Brasil, a prosa, o romance brasileiro na busca nacional, o romance dianista, José de Alencar, tudo isso aí é o nosso assunto. O romance regional, o romance urbano, a prosa gótica. Vocês vão estar vendo aí. E redação, interpretação de texto, a entrevista, no capítulo 26, trabalhando no gênero, tudo sobre a entrevista. Só para reforçar aí para vocês o assunto. Ok? Então, gente, aqui foi a nossa aula, né, de revisão do assunto para o teste. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês mais outros assuntos para revisar, porque o nosso assunto já foi dado e agora temos só que revisar todos os assuntos para o teste, tá bom? Então, galera, esse aqui foi a nossa aula 5 da segunda unidade, português, aula de revisão, tá bom? Obrigada pela atenção, fique com Deus, não saiam de casa e até o próximo vídeo, tá bom, galera? Beijo, fica com Deus, tchau!